Saudações, pessoal! O meu nome é Igor e estou na reta final do curso de Letras. Como bem sei, o ensino, assim como o mundo, mudaram. E o interesse por parte dos alunos pelos livros diminuiu bastante. A brochura, antiga aliada de colegiais e vestibulandos, já não mais está presente, devido à presença de telas em que você consegue muito mais coisas e mais rápido. Assim como esse gosto, a metodologia de ensino por parte de alguns professores também mudou. E é dever de todo educador traçar estratégias que mudem esse cenário. Então, baseado no novo advento tecnológico do século XXI, como fazer com que alunos se interessem pelos livros? Que é verdade que tudo está a um clique de você, isso todo mundo sabe. Só que como você, como professor, pode sugerir que um clique mude o interesse de um aluno? Como fazer com que, a partir de determinado conteúdo acessado, você terá vontade de ler determinado livro ou conhecer mais sobre algum momento histórico ou até mesmo sobre algum autor? Por isso, vou apresentar aqui apenas duas estratégias que poderão auxiliar nessa condução de interesse pela paixão literária. No entanto, que não fiquemos limitados a apenas essas, sabendo que há inúmeras outras possibilidades. Mais companheiro que uma própria brochura, os fones de ouvido assumem papel fundamental quando o assunto é podcast. Disponível em quase todas as plataformas de streaming de músicas do mundo, o podcast é uma modalidade de, por via áudio, você conseguir transmitir algum conteúdo. E muitos são os podcasts literários. Antes de prosseguir, apenas uma ressalva. Podcast literário não é a mesma coisa que audiobook. Audiobook é uma outra modalidade em que pode ser muito bem trabalhado. Mas aqui, no caso, vamos expor apenas o podcast como uma proposta justamente para instigar o gosto pela leitura e, caso seja de interesse do aluno, optar pelo audiobook. Para citar como um podcast importante, que traz informações não só literárias, mas também sociais e culturais, a Companhia das Letras, com a sua revista 451, monta uma edição fantástica a cada bimestre que chega nas bancas. Uma edição completa de resenhas literárias que abarcam tanto o universo da literatura em si, quanto ambientes de história, filosofia, antropologia. Não à toa, a revista é também conomeada de A Revista dos Livros. Para que o público que não tem acesso às bancas também tenha acesso ao conteúdo, foi criado o podcast de nome homônimo. Lá, algumas entrevistas dos próprios periódicos contidos nas revistas estão disponíveis. Além também de poder haver curiosidades que a edição não conseguiu abranger. Além de podcasts que abrangem vários universos, inclusive o educacional, a Folha de São Paulo criou Ilustríssima Conversa, que traz sempre um nome de referência tanto no âmbito literário quanto do crítico, para um bate-papo de algum tema que faz alusão a alguma obra. Resenhas também estão presentes ao longo dos episódios e uma forma de instigar a curiosidade do aluno é apresentando este podcast. Sobre podcasts literários, há milhares de outros, inclusive que fazem resenhas via áudio para uma interação mais enfática. Contudo, os podcasts citados têm, além do compromisso de entreter, apresentar um conteúdo de qualidade que toda arte merece. Por segundo tópico, não tem como falar sobre livros sem citar eles. Os famosos booktubers, que foram considerados pelo G1 os críticos literários da atualidade. Seus vídeos, por ora, interativos, outros de caráter mais sérios, apresentam seu ponto de vista sobre determinada obra e fazem com que o telespectador escolha por comprar determinado livro ou não. Muitos dos booktubers também apresentam uma interação constante com seus seguidores, fazendo com que os seguidores sugiram as próximas resenhas. Assim, caso alguém tenha alguma dúvida sobre determinado livro, se vale a pena ou não comprar, fica ao cargo do booktuber tal informação.
Com o objetivo de ler 1000 livros e já ter atingido mais de 1/4 deste objetivo, Isabela Lubrano apresenta o canal Ler Antes de Morrer. Lá, conforme essa dinâmica, apresenta os livros mediante as resenhas baseadas na opinião dela. Essa forma de interação com seus seguidores é muito constante, visto que a própria Booktuber possui um clube de livro. Com isso, ela consegue fazer conteúdos exclusivos para os seus assinantes, ainda com o compromisso do simples público leitor. É importante ressaltar que o YouTube era uma plataforma muito recorrida há algum tempo. Hoje, esse cenário já é diferente. Então, além da existência dos booktubers, que ainda é muito constante e presente na atualidade, hoje os bookgrammers têm o seu espaço, com uma forma de fazer resenhas muito mais simples, visto que não é necessário um trabalho de edição mais complexo, porque o aplicativo do Instagram te permite realizar as gravações pelo próprio celular. Os engajamentos podem aumentar porque você lida com um público direto na plataforma. Não obstante, os famosos canais do YouTube também migraram para o Instagram, fazendo com que seja uma via de mão dupla entre interação em ambas plataformas. É importante ressaltar também que esses influencers digitais de livros são muito bem vistos pelas editoras e, anualmente, são escolhidos para que façam resenhas, para que postem comentários acerca de obras recém-publicadas. É o caso do Li Falei, uma página dedicada a resenhas de livros, mas com uma pitada artística diferente. É o trabalho do Vedson, de Recife, acerca dos universos literários. Como ele bem descreve, são impressões de livros que você não vê por aí. Por conseguinte, também responsável por realizar resenhas literárias e indicar constantemente obras não comumente vistas e propor desafios para que pessoas que gostam, que queiram ter uma meta de leitura, é o perfil Ame um Livro. Nele você encontra tudo isso que eu falei anteriormente, com um toque de carinho e paixão pelo que faz. Esse é o trabalho da querida Andressa Kleinberg. Então, como futuros professores de literatura, é nosso papel buscar estratégias inovadoras que façam com que os alunos se interessem pelo universo literário, visto que obrigá-los a ler uma obra do romantismo ou então do naturalismo não fará com que o amor pela literatura se aflore. É super viável e super eficaz fazer com que eles achem esse conteúdo por conta própria. Até porque a distância de tudo isso está a um clique. O nosso papel nos dias de hoje, como educadores, é o de intermediar esse processo. Aí sim, caminhando para que esse aluno tome gosto pela literatura e fazendo com que ele leia futuramente obras canônicas, mas que começou simplesmente por um clique.